Olá, sou Paulo Eduardo, estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário, agradecendo mais uma vez a você que sempre nos acompanha aqui. É sempre um prazer, uma alegria saber que você nos acompanha. Vamos lá para mais um estudo? Nós estamos estudando a primeira carta de João. Já há alguns dias estamos acompanhando esses estudos aqui. E hoje nós vamos para o capítulo 2, João vai seguindo falando sobre o pecado e sobre o advogado incomparável que nós temos, que é o Senhor Jesus. Ao falar do pecado, João já abordou o pecado como algo, um problema universal, um problema que todos têm, né? Falou também do pecado, o pecado é extremamente enganador. No capítulo 1 nós vimos que o pecado ele leva o homem a tentar enganar os outros, lá no versículo 6 do capítulo 1. Fala também que o pecado leva-nos a enganar a nós mesmos, no versículo 8 do primeiro capítulo, e no versículo 10 fala que o pecado leva o homem a querer enganar o próprio Deus. Mas foi apresentado também já algumas atitudes em relação ao pecado. A primeira delas, o homem pode tentar esconder o pecado. Está no versículo 5, versículo 6, versículo 8 e versículo 10 do primeiro capítulo. O homem pode também confessar o pecado, versículos 9 e versículo 10. E o homem pode triunfar sobre o pecado, que é o que nós vamos estar falando um pouquinho, que está aqui nos dois primeiros versículos do capítulo 2. João, a partir do capítulo 2, ele vai apontar um caminho para nós vencermos o pecado. O propósito dessa carta, como nós já falamos, é encorajar os crentes a não pecarem, a viverem uma vida vitoriosa diante do pecado. O primeiro versículo aqui, ele trata isso no capítulo 2. A prática do pecado, ela não é compatível com a vida cristã. A prática do pecado, ela não pode ser tolerada na vida de um homem e de uma mulher que quer viver ou vive essa nova vida em Cristo. E ele mesmo diz no capítulo 3, no versículo 6, que quem vive pecando não conhece a Deus. Quem vive na prática do pecado, lá no versículo 9 do capítulo 3, ele diz que não é nascido de Deus. Então o assunto do pecado é algo muito sério. E essa carta, ela traz em diversos momentos todo o horror, o ódio, o temor, o repúdio ao pecado. Essa carta é tão importante nos nossos dias em que o pecado passa a ser tolerado, relativizado por muitas pessoas dentro desse mundo hedonista, né? Que você pode fazer o que você tem vontade, você tem desejo, sem se reprimir. E muitas vezes o pecado entra nessa vontade, mas o pecado continua sendo repudiado pelo próprio Deus. E João espera o quê? João espera que os crentes, que eles tenham uma posição firme, que sejam preservados contra o ensino desses hereges que estavam invadindo a igreja naquela época, e não é diferente hoje, não é? Que eles possam ficar firmes no meio disso aí, não é? Nós precisamos observar um cuidado em relação à moral, não é? A conduta cristã, mas também precisa ser observada, e João traz isso aqui. Nós não estamos falando, quando falamos em cuidar com o pecado, não é abordado por João, e nem nós estamos colocando isso aqui, uma questão de perfeição absoluta, uma perfeição moral absoluta. Não é isso que é requisitado, não é? Nós não estamos falando em ser perfeitos, o perfeccionismo, não é? Aquela pessoa que prega a perfeição, isso não é bíblico, isso a gente precisa entender, já disse aqui. Se você vê pessoas que pregam muito preciosismo, muito perfeccionismo, não é aquela coisa toda na vida cristã, cuidado, porque como eu já disse aqui, que alguém uma vez comentou, torneira muito arrochada tem vazamento, né? A pessoa que quer ser demais, cuidado que ela está escondendo alguma coisa. Perfeccionismo não é o que a Bíblia nos orienta, ela fala sobre perfeição, mas existe, irmãos, uma perfeição posicional e existe uma perfeição processual. E por que eu estou abrindo esse parênteses para falar isso aqui? Porque a própria Bíblia nos diz que nós somos perfeitos em Cristo. Colossenses 2:10 e também Filipenses 3:15. Mas esse perfeitos em Cristo que somos aqui, ele é aquele perfeccionismo processual. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. É a santificação gradual. Por quê? Porque essa santificação total, ela só vai ser terminada na glorificação.
1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52, fala isso. Perfeição total só na glorificação. Aqui nós estamos no processo. 2 Coríntios 7 e 1 aborda essa questão, desse processo de santificação que nós estamos vivendo. Então tem duas posições muito perigosas que eu quero comentar nesse estudo aqui ainda. As duas posições muito perigosas é a relação, então, quando eu digo que nós não estamos falando em perfeição, mas nós precisamos entender, nós não estamos dando, e João não fala aqui, indulgência ao pecado. Então, já que não está exigindo perfeição, então pode pecar à vontade. Não é indulgência ao pecado, mas também não é severidade extrema ao pecado. Existe uma linha de equilíbrio muito tênue, mas muito importante de ser observada. O que João diz? Ele diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então não peca. Pecado é repudiado aos olhos de Deus. Pecado é coisa séria. Mas ele segue dizendo: se todavia alguém pecar, não é? João está dizendo, eu sei que o pecado pode existir, não é? E então existe uma questão de equilíbrio nesses dois aspectos aqui. Nós não estamos dando indulgência, porque a indulgência demais é incentivar alguém a pecar. Não, peca porque você tem um advogado, você tem Deus para te perdoar e não pode pecar, peca e pede perdão que está tudo resolvido e vive pecando. Não é isso. Mas também uma severidade exagerada tira do cristão a possibilidade de ter alguém para ele confessar esse pecado e receber o perdão, não é? Então, as duas posições extremas, elas são combatidas por João e vale a pena observar. O que nós precisamos ter? Nós precisamos ter um alerta, né? Nós precisamos tocar trombeta quando o pecado acontecer ou quando a pessoa sentir-se tentada ao pecado. Deve estar em alerta para não viver pecando. O pecado não pode ser incentivado e não pode ser tolerado. Mas também precisamos ter a porta de uma esperança. Pecou, falhou, aconteceu, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que eu tenho alguém para que eu possa confessar e receber então o perdão de Deus. O propósito de João é que os crentes não pequem, mas se pecarem, tem Jesus como advogado e propiciação. Então João quer nos mostrar o quê? Que é possível triunfar sobre o pecado. Aqui nesses dois primeiros versículos dessa carta, e apresenta esse advogado justo e que faz a propiciação pelos nossos pecados. Vou parar por aqui. Pensemos nessa seriedade desse assunto. Deus possa nos ajudar a vencer o pecado, a não entender que o pecado é normal, a não tolerar o pecado, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Deus te abençoe grandemente. E se você não é inscrito no canal, quero convidar você a se inscrever ainda. Faça sua inscrição, deixe seu joinha, faça seu comentário e compartilhe, manda esse vídeo para alguém. Tem alguém que precisa ouvir essa palavra e você pode ser o canal de levar essa mensagem para essa pessoa. Clica aqui onde tem uma setinha de compartilhar e manda no WhatsApp para alguém, ou então publica nas suas redes sociais esse vídeo. Isso vai poder fazer que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Deus te abençoe, espero você no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.